aí, pessoal, estou aqui hoje trazendo o versus vencedor da enquete, a Ivy Atômica versus a Gwen. E para ser um versus justo, eu só vou considerar a versão da Gwen do clássico até o Supremacia Alienígena. E para a Ivy Atômica, eu só vou considerar os feitos dela na série Invencível. Tendo deixado isso claro, vamos pro versus. Samantha e Wilkins eram um bebê que havia nascido com uma estranha mutação em seu DNA feita pelo governo, e sabendo do perigo que ela corria, um dos cientistas responsáveis a trocaria por um bebê que havia morrido, e depois de alguns anos ela descobriria que tinha poderes, e com isso ela decidiria salvar as pessoas, se tornando uma super-heroína. Em força, sendo uma criança, ela conseguiu mandar o canhão mortal para longe com um golpe, sendo que nesse momento o canhão mortal estava preso ao chão por pedras de concreto. E ela também conseguiu bloquear as rajadas do canhão mortal e o fez retroceder com seus golpes, sendo que o canhão mortal era capaz de resistir a vários golpes do Invencível. E ela também segurou uma van e cortou um caminhão no meio como se nada. Conseguiu cortar os tentáculos do fase 3 usando serras, destruiu parte de uma ponte facilmente, agarrou um motor que foi jogado contra ela e o arremessou de volta levantando uma nuvem de fumaça, agarrou um carro que foi jogado contra ela e o arremessou de volta, destruiu um carro usando uma bola de demolição, destroçou a fase 5 com um ataque de energia, atravessou o fase 2 e o cortou no meio, destroçou a cabeça do fase 3 facilmente e eliminou a fase 4 com uma explosão de energia, sendo que eles eram capazes de suportar atropelamentos, quedas enormes e grandes explosões. E ela também conseguiu rivalizar e trocar vários golpes com os seus irmãos, que eram capazes de atravessar metal, destroçar concreto, arremessar veículos grandes e pequenos e destruir seus campos de força. Já como um adulto, ela conseguiu parar uma forte rajada do Doutor Sísmico, sendo que essas rajadas eram capazes de destruir grande parte de uma montanha facilmente. Destruiu vários tanques alienígenas facilmente, destruiu alguns drones de combate usando chicotes de energia, segurou um deslizamento, conseguiu erguer vários escombros facilmente, bloqueou as rajadas do canhão mortal como se nada, segurou várias pedras e as arremessou contra o canhão mortal, mas o seu maior feito foi ter conseguido segurar uma colônia inteira de parasitas alienígenas, sendo que esses parasitas eram capazes de dominar o Imortal e o Invencível, heróis capazes de fazer frente a soldados viltranitas. Em velocidade, ela conseguiu se esquivar e bloquear as rajadas de energia do canhão mortal, parou uma van antes que ela atingisse alguns policiais, conseguiu lutar contra seus 3 irmãos ao mesmo tempo, alterou um pneu antes de ser atingida pelo fase 2, bloqueou vários ataques do fase 3, destruiu uma ponte antes de ser atacada pelo fase 2, bloqueou um ataque surpresa do fase 3, bloqueou um golpe do fase 2 e o mandou para longe sem que ele reagisse, construiu uma rampa antes de ser atropelada por um carro, conseguiu trocar vários golpes com o fase 2, bloqueou uma investida do fase 3, impediu que vários carros se chocassem, agarrou um carro que foi jogado contra ela, alcançou o Dr. Brand Wolf antes que ele caísse no chão, conseguiu acompanhar o Invencível enquanto voava, empurrou uma enchente de lava antes que ela atingisse o Invencível, conseguiu se esquivar e bloquear várias rajadas de energia, destruiu alguns drones de combate rapidamente, parou um deslizamento antes que ele esmagasse 2 campistas, bloqueou as rajadas de energia do canhão mortal e criou um campo de força antes de serem atingidos por uma avalanche de parasitas alienígenas. Em resistência, ela resistiu a um forte golpe do canhão mortal, e resistiu que a fase 4 fizesse um corte profundo no seu rim, e resistiu a ser submetida pela fase 4 e o fase 3, e resistiu a um golpe que a fez atravessar um bloco de concreto, e resistiu a levar vários golpes do fase 2, e resistiu a uma investida do fase 3, e resistiu a ser brutalmente espancada pelo fase 2 e o fase 3, e resistiu a cair do alto de uma ponte, e resistiu a uma forte vibração do Doutor Sísmico, e resistiu a ser parcialmente atingida por uma rajada do canhão mortal, que era capaz de atravessar prédios e explodir viaturas facilmente. Em inteligência, ela incapacitou o canhão mortal prendendo suas pernas no chão, tampou o cano da arma fazendo ela explodir nele, conseguiu pensar em várias estratégias enquanto lutava com os seus irmãos, fez uma armadura para se proteger dos ataques do fase 2 e fase 3, fez uma rampa para evitar ser esmagada por carros, fez o fase 2 ser atropelado por um caminhão, incapacitou 2 ladrões transformando suas
suas máscaras em chumbo, conseguiu fazer várias estratégias enquanto lutava contra um exército de alienígenas, se mostrou excepcionalmente habilidosa em combate, sabe como alterar e controlar todas as moléculas ao seu redor, e ela também é muito boa reformando prédios. Em armas, ela consegue projetar qualquer tipo de arma ou armadura imaginável. Já em habilidades, ela consegue distorcer a realidade alterando as moléculas ao seu redor, sendo capaz de atravessar paredes, criar campos de força, mudar o tamanho e a forma de qualquer objeto, e na sua forma final ela consegue se regenerar e alterar toda a realidade ao seu redor. Gwen Tennyson era uma garota que teria ido passar o verão viajando junto com seu avô e com seu primo, mas enquanto acampavam, o seu primo acabaria encontrando um estranho objeto na floresta, e depois disso eles começariam a ser perseguidos por alienígenas. Em força, ela conseguiu fazer um robô gigante retroceder com seus ataques, conseguiu erguer e arremessar um container de lixo facilmente, segurou uma cabana por alguns momentos, arrancou várias pedras do chão e as arremessou, conseguiu rivalizar com a Encantriz, fez o Doutor Animal do Futuro retroceder com seus golpes, dominou um karateka facilmente, segurou várias rajadas de energia, abaixou uma ponte levadiça com um pouco de esforço, destruiu várias armas de metal facilmente, segurou um soberano por alguns momentos, sendo que esses aliens são capazes de rivalizar com o Enormossauro, arremessou um DNA alien a vários metros fazendo ele amassar um trator, mandou vários caminhões para longe com seus ataques, rachou uma parede facilmente, rasgou um piso de concreto como se nada, quebrou várias máquinas de metal, segurou alguns golpes do Kevin 11 e o fez retroceder com seus ataques, segurou uma forte rajada do Cromático, conteve por alguns momentos uma rajada do Gigante, segurou o Enormossauro por alguns momentos, derrubou um robô gigante com uma rajada, cortou os tentáculos de um alienígena metamorfo, destruiu vários robôs gigantes, quebrou várias tábuas de madeira, conseguiu segurar 3 sapos mutantes, arrancou as portas de um caminhão, conseguiu levantar uma antena gigante e carregá-la com a ajuda do Enormossauro, segurou uma grande rajada de energia por um tempo prolongado, mandou vários DNA aliens para longe com seus golpes, conseguiu segurar uma britadeira gigante, cortou um piso de concreto, quebrou várias correntes de metal, segurou alguns golpes do Kevin e o mandou para longe, conseguiu rivalizar com a Encantriz mais uma vez, segurou um robô gigante por alguns momentos e na sua forma nodita ela conseguiu mandar um soberano para fora do horizonte. Em velocidade ela segurou uma cabana antes que ela caísse em cima de 2 crianças, agarrou bem antes que ele caísse no chão, puxou um pássaro gigante antes que ele atacasse o Vomax, conseguiu bloquear uma rajada de energia, bloqueou os ataques da Encantriz, bloqueou uma rajada de fogo, lutou contra vários cavaleiros eternos que atacavam por todos os lados, atacou e matou vários insetos alienígenas rapidamente, se esquivou e bloqueou os ataques de uma serpente mutante, bloqueou várias rajadas de energia, bloqueou vários objetos que foram jogados contra ela, bloqueou vários golpes de machado, bloqueou os ataques da Encantriz, se esquivou dos golpes dos golems de pedra, bloqueou um jato de ácido, se cobriu com um campo de força antes que um soberano a esmagasse, se esquivou e bloqueou as rajadas de energia do Cromático, conseguiu atacar e matar vários DNA aliens, bloqueou várias rajadas elétricas, atacou um soberano sem que ele reagisse, se esquivou e bloqueou os ataques do Enormossauro, destruiu vários robôs de segurança rapidamente, lutou contra um exército de DNA aliens, bloqueou vários lasers de segurança, se esquivou e bloqueou os ataques do Kevin 11, impediu que um carro caísse no chão, se esquivou dos lasers de um robô e conseguiu bloquear os ataques da sua avó e atingi-la com alguns golpes, sendo que a sua avó a superava em velocidade. Em resistência, ela resistiu que um soberano a arremessasse contra uma parede, resistiu a um forte golpe do Enormossauro, resistiu a um soco do Kevin 11, resistiu a uma rajada de vento do Tartagira, resistiu a ser apertada por várias raízes, resistiu a uma forte rajada de som do Kevin 11, resistiu a ser atingida por uma rajada de energia, resistiu a uma rajada elétrica do Dr. Victor, resistiu a um ataque que a fez atravessar uma parede, resistiu aos golpes físicos dos DNA aliens que conseguiam rivalizar com ela em força, resistiu aos golpes de uma serpente mutante, resistiu a um disparo de gosma que a fez se chocar contra uma parede e cair com força no chão, resistiu a um tapa de um monstro gigante, resistiu até a sua mana
mana sugada de seu corpo, e resistiu a um golpe do Vilgax que a mandou para longe, e resistiu a uma rajada do Kevin 11, e resistiu a uma rajada da Encantriz que a derrubou de uma grande altura. Em inteligência, ela é extremamente habilidosa em um combate, e ela também tem um grande conhecimento em magias. Em armas, ela possui um livro de feitiços. Já em habilidades, ela consegue lançar discos de mana, fazer barreiras e campos de força, fazer chicotes de energia, ler mentes, telecinese, disparar rajadas de mana, e ela também consegue voar. Depois de ter tido seus planos arruinados pelo Invencível, Engstrom começaria a viajar entre universos com a intenção de encontrar alguma arma capaz de acabar com o Invencível. E depois de muito viajar, ele acabaria indo parar no universo de Ben 10, onde ele acabaria sendo encontrado e possuído pelos Sker. E agora, estando com um novo corpo e novos poderes, ele libertaria o Dr. Victor e juntos eles construiriam uma máquina dimensional. E depois de ativá-la, ela acabaria misturando o universo de Ben 10 com o universo de Invencível. E isso acabaria resultando em uma guerra entre universos. E depois de várias batalhas brutais acontecerem, a Eve Atômica e a Gwen acabariam ficando frente a frente, assim começando a luta. E de início a Gwen começaria atacando com seus discos de mana, mas a Eve Atômica conseguiria bloquear o ataque e contra-atacaria lançando várias rajadas contra a Gwen, que se defende usando um campo de força. Mas a Eve Atômica aproveitaria o momento de distração da Gwen e prenderia seus pés no chão usando pedras. A Gwen tentaria se soltar, mas nesse momento a Eve Atômica faria uma grande bola de demolição e a arremessaria na direção da Gwen. E para não ser esmagada com o ataque, a Gwen lançaria um container de lixo na direção da bola, a destruindo. E depois disso, a Gwen pegaria seu livro de feitiços e invocaria vários golems, que a soltariam das pedras e iriam para cima da Eve Atômica, mas ela facilmente transformaria todos eles em poeira. E vendo isso, a Gwen tentaria lançar outra magia de seu livro, mas enquanto recitava as palavras, a Eve Atômica transformaria o livro em um bloco de chumbo. E agora, sem o seu livro, a Gwen começaria a lançar vários ataques de mana, mas a Eve Atômica se esquivaria e bloquearia todos os ataques. E vendo que não ia conseguir atingir a Eve com a sua mana, a Gwen arrancaria várias pedras do chão e as lançaria na direção da Eve. Mas a Eve se defenderia dos ataques usando um campo de força. E depois disso, a Eve iria com tudo para cima da Gwen, mas a Gwen se defenderia do ataque usando uma barreira. Mas a barreira acabaria se quebrando com o impacto e a Gwen seria arremessada para longe. E já cansada dessa luta, a Gwen decidiria usar todo o seu poder, assim se transformando na sua forma Nodita. Então ela começaria a lançar vários ataques de mana, ataques esses que a Eve Atômica não conseguiria se esquivar e nem bloquear, assim recebendo uma grande quantidade de dano. E para se defender dos ataques, ela faria uma armadura, mas diferente do que ela pensava, a Gwen estava muito mais poderosa. E antes que a Eve pudesse atacar, a Gwen a atingiria com vários ataques que destruiriam sua armadura e a deixariam à beira da morte. E enquanto estava no chão, a Eve começaria a se lembrar da sua família e dos seus amigos e por tudo que ela estava lutando. E então, movida pela sua força de vontade, ela se transformaria na sua forma final. E antes que a Gwen pudesse atacá-la, a Eve usaria seus poderes para alterar todo o DNA alienígena da Gwen, o transformando em DNA humano. E depois disso, a Eve apagaria a mente da Gwen. E depois de algumas horas, a Gwen acordaria sem se lembrar de quem ela era e como ela chegou ali. Então, pessoal, foi esse o Versus. Apesar das duas estarem igualadas em inteligência e velocidade, em força e resistência, a Eve Atômica era por muito superior a Gwen. E a Eve também tinha habilidades melhores que a ajudariam mais na hora desse confronto. E mesmo com a sua forma Nodita, a Gwen ainda poderia ser facilmente superada pela Eve se ela despertasse seu poder total. E é por isso que eu acredito que a vencedora desse verso seria a Eve Atômica. Eu espero que todos vocês tenham gostado. Tchau. Me empresta R$50? Você acha que dinheiro nasce em árvore? Dinheiro é feito do quê? Papel! E papel vem da onde? Árvore!